Oi, eu sou Marina Oliveira, esse não é mais o Cinematicamente Falando, agora somos o Marina Cine e hoje eu estou aqui para falar sobre o filme Tendência da Netflix, um drama LGBT japonês que eu gostei sim de assistir, mas que também me acabou me decepcionando. Por quê? Você vai saber disso daqui a pouquinho. Mas antes de me aprofundar mais nessa história, eu gostaria de pedir para que você já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, me siga nas outras redes sociais que também mudaram de nome. Agora é tudo @marina_cine, que é para facilitar a vida de todo mundo que quiser me pesquisar na internet. Enfim, vamos pro vídeo. O filme nos mostra Suzuki, um campeão de dança latina do Japão, participando de uma competição. Quem também aparece nessa mesma competição é Sujiki, o vice-campeão mundial de dança de salão. E apesar dos dois nem competirem no mesmo estilo de dança, há uma comparação clara entre os dois. A gente vê isso em uma cena em que duas pessoas estão falando o quanto os dois não estão no mesmo nível, mais que isso, as danças latinas não estariam no mesmo nível que as danças de salão. E eu espero ter entendido isso de uma forma equivocada, porque se eu estou entendendo bem, prefiro nem comentar muito, sabe? Não vou gastar meu vocabulário com isso. Mas com certeza é uma ideia bem ultrapassada, tá? Enfim, depois dessa competição, a gente vê o Sujiki chamando o Suzuki para treinarem juntos e participar do Tendência, que é uma competição onde casais vão dançar 5 danças de salão e 5 danças latinas, totalizando 10 estilos musicais. Essa competição é tão desgastante que eles têm que dançar esses 10 estilos musicais no mesmo dia, em cada etapa da competição, totalizando, se eu não estou enganada, 40 músicas no total. O Suzuki nega a ajuda do Sujiki e diz que não vai participar dessa competição. Depois de negar a ajuda do Sujiki, o Suzuki vai falar com a sua parceira, que diz que quer muito treinar com o Sujiki e que mesmo que eles não participem do Tendência, seria muito legal aprender dança de salão, ou pelo menos melhorar, aprimorar a técnica deles, já que o próprio Suzuki tem sim formação, então ele sabe dançar dança de salão, só não é profissional na dança, entendeu? E nesse momento a gente já percebe que ele é muito babaca com a parceira de dança dele. Como que ele não leva em consideração essa vontade dela? Ele nega sem nem sequer pensar que isso seria um ponto positivo para ela. E assim, se os dois competem juntos há anos, o mínimo era ele pelo menos priorizar uma parceira de tanto tempo, né? Mesmo que eles não tenham nada romântico nem nada do tipo, tá? É só amizade, mesmo assim, né? Os dois trabalham juntos, por que não, né? É uma coisa que seria benéfica para ambos. Depois de pensar sobre o assunto, o Suzuki decide que vai sim se unir ao Sujiki e que eles vão ensinar um para o outro. Então, os dois casais começam a treinar juntos. E nesses ensaios, a gente percebe novamente que o Suzuki é sim egoísta com a sua parceira, até mesmo na hora da dança de salão. O Sujiki diz que o Suzuki tem uma forma indelicada, digamos assim, de conduzir. Honestamente, eu não percebi nada disso. Claro que eu não sou nenhuma profissional de dança, nem nada do tipo, mas assim, pra mim tava ótimo. E pra tentar fazer com que o Suzuki tenha uma certa empatia pela sua parceira, o Sujiki decide colocar ele pra ser conduzido. Nesse momento é que eu percebi o quanto as mulheres de dança de salão sofrem. Elas têm que ficar totalmente tortas, com um salto alto gigante. O Suzuki não estava se envergando metade do que as parceiras de dança, sabe? Então, assim, dá pra ver que é uma dança que faz a mulher sofrer um pouco ali, né? E apesar de não entender também sobre danças latinas, eu não sou muito ligada nisso, quando o Suzuki critica o rebolado do Sujiki, eu percebi claramente o quanto ele era duro. E, gente, não é assim, eu espero que não seja só porque eu sou latina e que eu esteja puxando sardinha pro meu lado, pro nosso lado, né? Mas, realmente, ter esse molho faz muita diferença. E eu acho que é mais difícil você conseguir esse molho de rebolado e tudo mais do que você fazer uma dança que demanda mais disciplina do que de fato talento, entendeu? O que eu quero dizer é basicamente que a dança de salão, pelo menos as danças que foram mostradas, são mais técnicas. E a dança latina exige um molho natural, uma coisa que assim, nós já temos, né?
nós não tínhamos que ter. Nossa, não vou fazer mais isso nunca mais. Que vergonha alheia. Não. Eu não tenho. Eu não tenho molho nenhum, tá? E é nesse momento, inclusive nesses momentos que a gente vê eles treinando, ensaiando, principalmente no momento que eles estão dançando as danças latinas, cara, assim, aquele momento que o Suzuki tira a camisa e começa a mostrar como que rebola pro Sujiki, gente, ali eu tive vontade de sair, de desligar o computador, porque assim, eu tava assistindo pelo computador, enfim, de desligar o computador e deixar os dois lá, né, porque parecia que eu tava mais atrapalhando, entendeu? Honestamente, aquele momento que eles estão dançando, né, juntos, foi mais instigante do que o próprio beijo deles que acontece mais na frente, né? E por falar em beijo, gente, eu juro pra vocês que eu comecei a assistir esse filme sem saber que era LGBT. Eu não li sinopse, eu não vi sobre o que era, eu só dei play realmente no filme. E eu, que sou formada em dorameira profissional, só que em doramas coreanos, eu não esperava isso do Japão. Eu achava que o Japão era tão conservador quanto a Coreia. Então eu não esperava um beijo do casal principal, sabe? Eu achei que eles iam ficar nessa química, nesse negócio, mas que não ia sair muito disso, entendeu? Eu fiquei totalmente surpresa. Eu fiquei tão chocada que eu nem consegui gravar na hora, mas eu fiquei assim, incrédula. Enfim, depois de alguns ensaios e dessa química entre os dois crescer, vemos o Sujiki admitir que também não é um grande cavalheiro com a sua parceira. Durante uma competição, ela acaba tendo um gatilho que ativa o seu estresse pós-traumático. Mesmo assim, o Sujiki obriga ela a dançar e ela, que estava tão transtornada naquele momento, nem lembra dessa apresentação. Nesse momento, o Suzuki e o Sujiki têm tipo uma briga que, honestamente, nem eu tava entendendo muito, mas que acaba em um beijo deles dentro de um trem. E assim, 5 segundos depois da pegação deles, aparece uma multidão que invade o trem. Invade não, né? Entra no trem. Depois desse momento entre eles, a gente vê os dois em uma competição. E não é a tendência. Nessa competição, eles não se enfrentam. Cada um fica na sua especialidade. Mais uma vez, o Sujiki acaba em segundo lugar, perdendo para nada mais, nada menos que a sua ex-parceira. Tanto de dança quanto de vida. Até porque, de acordo com as fofoquinhas que estavam ocorrendo naquele momento, os dois eram namorados. E depois que o Sujiki pediu ela em casamento, os dois desfizeram a sua dupla. Nós descobrimos que essa separação se deu por causa da parceira do Sujiki, que queria encontrar um novo parceiro para conseguir ganhar a competição. Até porque ela sabia que com o Sujiki ela nunca ganharia o primeiro lugar. E isso fica meio subtendido desde o início do filme, que é por conta dele ser japonês. O que dá a entender é que há menos chances de pessoas não estrangeiras ganharem esse concurso. No final dessa competição, o Sujiki e a sua ex-parceira acabam fazendo uma apresentação de dança que deixa o Suzuki bem enciumado. Os dois acabam tendo uma briga e o Sujiki acaba falando que ele e o Suzuki nunca terão a mesma alma. E para você que assistiu ao filme e não prestou atenção na citação que aparece no início do filme, eu vou falar para você. Basicamente é uma citação que fala: o amor é composto por uma única alma que habita dois corpos. Quando a gente vê essa relação, a gente percebe que basicamente os dois terminaram ali, né? Isso porque eles jamais poderiam competir juntos e também jamais poderiam ficar juntos. E apesar da profundidade dessa cena, realmente não me pegou tanto, tá? Eu não fiquei mal, não fiquei triste, não me deu aquele negocinho no coração, né? Honestamente, eu atribuo isso ao fato de ser uma produção japonesa. Não é a primeira vez que obras japonesas não me prendem tanto, não me fazem sentir com tanta força. Pra ser honesta, eu assisti pouquíssimos dramas japoneses, pouquíssimos filmes japoneses, e os pouquíssimos que eu assisto, eu não gosto muito. Inclusive, nessa cena, quando a gente vê o Suzuki meio que forçando o Sujiki em um beijo, aquilo ali
me deixou muito desconfortável. E não de uma forma, tipo, ai, nossa, que fofinhos os dois. Não, foi realmente uma coisa muito desconfortável mesmo de assistir, tá? Achei de péssimo tom. Pareceu mais que ele tava, entendeu? Do cara, não foi legal. Não foi legal, tá? Agora, na reta final, temos mais uma competição. E não é a tendência também. Nesse momento, a gente vê mais uma fofoca de bastidores, né? Onde é dito que houve um investimento muito grande para trazer estrangeiros pro Japão, né? Para levar estrangeiros pro Japão. E por isso, o Suzuki e o Sujiki não iriam ficar em primeiro lugar. O que é extremamente injusto, né? Quer dizer que eles não perdem por não estarem aptos para ganhar. É simplesmente por logística, questão de capital, né? Financeiro, olha, capitalismo, culpa é do capitalismo. Enfim, depois dos protagonistas perderem a competição, a gente tem uma das melhores cenas do filme, que é a dança dos dois. Lindíssimos. A gente consegue perceber que o Sujiki é quem conduz a dança de salão, até porque é a área dele, assim como o Suzuki quem conduz nas danças latinas, que também é a área dele, né? E apesar de, como eu disse, ser uma cena muito linda, muito fofa e muito importante, né? É meio forçado eles dançarem 10 músicas diferentes depois de uma competição inteira. Nunca que isso aconteceria. Primeiro, que os próprios donos, né, da competição não iriam querer esse show todo no final das apresentações, quando tá todo mundo querendo ir embora, né? É um gasto desnecessário de músicos, iluminação, energia, de aluguel, que, sinceramente, assim, enfim. E quando eu falo aluguel, é porque, como eles tiveram que dançar 10 músicas diferentes, eu poderia atrasar também o desmonte. Enfim, depois da dança deles, rola um beijinho bem contido, já que está ali, né, no meio de uma multidão, é bem óbvio que seria dessa forma. E vemos também o Sujiki falar pro Suzuki que eles vão se enfrentar no Tendense. E é assim que o filme acaba. Um filme que se chama Tendense, que em vários momentos fala sobre essa competição, mas em momento nenhum nós espectadores vemos essa competição. E aí eu pergunto pra você, será que eu não deveria estar revoltada por assistir uma obra dessas e não ter o que eles me prometeram desde o começo? Tudo bem que ficou ali subentendido que talvez haja um segundo filme. Sim, mas eu queria ver nesse filme o Tendense. A competição deles, eles com suas respectivas parceiras, lutando. Ai, gente, nossa, uma batalha de dança ali. Ai, ia ser muito legal. Eu vou ter que esperar um próximo filme que vai ser lançado quando? Ano que vem? Pra poder ver isso? Por favor, né, gente? Não vale a pena assistir um filme que se chama Tendense e não ter a porcaria do Tendense. E eu só fiquei um pouquinho revoltada. Só um pouquinho só. É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, me seguir nas outras redes. E é isso. Fui!